Desde quinta, estivemos ali representando a igreja, eu e o irmão Ademir, o irmão Nego, no Concílio Nacional, onde foram aprovados vários documentos e também a eleição da nova diretoria nacional. Então nós temos novos diretores, presidentes. A nova diretoria foi formada e, para a honra e glória do Senhor, eu não estou no meio. Ainda não sei até quando, né? Dessa vez eu escapei, mas vamos ver até quando, né? Então Deus tem planos, e os planos de Deus são grandes para as nossas vidas, e nós não podemos fugir deles. E eu sei que eu não posso fugir para aquilo que Deus já deixou escrito e que está escrito, e eu vivo para fazer a vontade dele e para estar onde ele quer que eu esteja. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Colossenses 2, verso 7. Depois Romanos 8, 29. Esses dois versículos deixam aberto aí. Romanos 8, 29 e Colossenses 2, verso 7. Colossenses 2,7 diz assim: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo concílio, muito obrigado pela convenção nacional. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor decidiu ali, por intermédio da tua igreja. Muito obrigado pela nova diretoria que foi eleita e que o Senhor os use conforme a tua vontade. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e que a tua palavra venha, ó Deus, nos firmar mais e nos fortalecer mais, no nome de Jesus. Estamos no terceiro propósito. O terceiro propósito é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Existe aquele ditado: todo filho se parece com o pai. E todos aqueles que tiveram o privilégio em verem Jesus face a face, Jesus falou que quem vê a mim, vê o Pai. Então, todo filho se parece com o pai. E como é maravilhoso para um pai, né? Quando o seu filho vai nascer, né? O meu foi o contrário, a filha que nasceu a cara do pai, né? E o filho já nasceu puxado um pouco mais a mãe do que o pai. E então eu sempre lá era a filha que ia se vestia nos dias dos pais, era a filha que vestia de pai.
por ser tão parecida com o pai. Mas o filho buscou um pouco das características do pai. Ele, na aparência, ele não era tão parecido, mas nas características e ministério, ele saiu puxando. E como é bom saber que Cristo também, nós temos que ir, e Deus, Ele, como diz Paulo aos Romanos, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então o propósito do Pai é que sejamos a imagem de seu Filho, que venhamos a parecer com Cristo, venhamos a ter as mesmas qualidades, venhamos a ter as mesmas performances que o Filho de Deus teve, mesmo sendo nós pecadores. Deus sabe que somos pecadores, e Jesus não foi, Ele foi sem pecado. Mas em Cristo, nós somos agora santificados. Como Paulo escreve aos Colossenses, que nele nós fomos firmados, nele nós somos arraigados, nele nós somos solidificados. Porque Cristo nós somos agora filhos de Deus, através de Cristo. Então Deus quer. Em Colossenses 1,15, Paulo vai dizer: olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Então, tudo que foi criado, Jesus estava no propósito. Nós estávamos no propósito de Deus, porque através de Cristo estamos agora a imagem e a semelhança completa de Deus, através de Cristo Jesus, através desse Cristo. Então você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, semelhante, porque desde o princípio o plano de Deus tem sido fazê-lo a semelhança de seu Filho. Mas no Éden, esse destino foi interrompido. Ele foi interrompido e Adão e Eva transgrediram, pecaram, e todos que nasceram após Adão e Eva já nasceram condenados em pecado, já nasceram separados de Deus por causa do pecado. Mas Deus também, na sentença que estava dando ali para Adão, para Eva e para a serpente, que era o diabo, Deus também falou que da mulher nasceria um homem que pisaria na cabeça da serpente. E Jesus nasceu, e quando Jesus ele morreu, ele desceu às profundezas do inferno, e ele tomou a chave da vida das mãos, a chave da morte das mãos do inimigo. Ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Então, em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Então o macaco não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem sim foi feito. O homem sim. Os animais nenhum foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mesmo com o pecado, uma dessas imagens ficou danificada, mas com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós agora em Cristo estamos completamente parecidos com o
completamente. Então, não sabemos tudo que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais, nosso espírito é imortal. Essa carne aqui vai morrer, mas o espírito que está aqui dentro é imortal, nada mata ele. As duas bombas atômicas que caíram no Japão mataram a carne, mas não mataram o espírito. Aqueles milhares e milhares de pessoas que morreram ali, e que morreram nas guerras, e que morrem ainda no Brasil, porque o Brasil, por mais que a gente fala da Palestina, de Israel, o Brasil está entre uns que mais mata no dia a dia, pela violência. E essas pessoas matam a carne, mas não matam o espírito. O nosso espírito é imortal, nada mata ele, nada. Mas esse espírito tem dois destinos: ou com Deus na eternidade, ou sem Deus na eternidade. Dois destinos. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Então hoje o mundo está como está por causa do pecado. O pecado domina as pessoas. O pecado controla as pessoas são escravas dos seus desejos, as pessoas são escravas dos seus comportamentos, as pessoas são escravas do seu destino, até que encontram Jesus Cristo. Quando encontram Jesus Cristo, ele é liberto, ela é liberta, e Jesus Cristo nos liberta. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma vez que encontramos Cristo Jesus, os vícios já não podem fluir nas nossas vidas. Aquilo que é vício deve morrer. Porque o que vai chamar outra pessoa para conhecer Cristo é o meu testemunho. Como que eu vou querer ganhar outra pessoa para Jesus se eu faço o que eles fazem? Se eu bebo o que eles bebem? Se eu danço o que eles dançam? Se eu estou no mesmo ambiente de perdição que eles estão? Então Deus nos chamou para a luz, e a luz nós devemos ser diferentes. Se queremos que os nossos filhos sejam convertidos ao Senhor, sejamos diferentes. Se queremos que o esposo e a esposa sejam diferentes, venhamos ser diferentes. Porque Cristo foi diferente. Cristo foi em aniversário e ele foi diferente. Ele fez diferença. Cristo participou de festas na cidade, mas ele fazia a diferença. Ele não fazia o que os outros faziam, ele fazia a diferença. Se eu estou numa festa, eu tenho que fazer diferença nela. Eu não posso fazer igual os que estão fazendo ali. Então, o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus, ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão, como eu disse, tal o pai e tal o filho, para se referir à semelhança familiar. Então, quando as pessoas veem a minha imagem em meus filhos, eu fico feliz, porque
foi transferida a minha imagem para eles. Foi para eles. Então, essa imagem foi criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixa-me ser absolutamente claro: você jamais se tornará igual a Deus ou mesmo a um Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como Deus. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. E quantas pessoas querem ser ídolos? Ou querem se tornar ídolos de outras pessoas? Quando eu sou homenageado e elogiado, eu dou glória a Deus, porque eu não quero honra para mim. Não quero. Não gosto. Eu não gosto. E estando num concílio entre mais de 500 pessoas de todo o país, da Igreja Cristã Evangélica, eu sou conhecido como o pastor da Cristã Evangélica que está no YouTube, que está no Facebook e que está alcançando várias pessoas em vários lugares, até no meio dos ribeirinhos. Os ribeirinhos estão ouvindo. E eu falei: eu não quero essa fama. Eu quero que Cristo seja fama. Não quero. Então, o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter. O desenvolvimento do seu caráter. Então, Deus pode te dar o conforto, mas Ele quer desenvolver o seu caráter. O seu caráter é eterno. O conforto é passageiro. O caráter te leva para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E Deus quer desenvolver o seu caráter para que ele seja eterno com Ele. O meu e o seu caráter tem que ser diferente. A nossa maneira de agir lá fora tem que ser diferente. Em todo lugar que os meus pés pisar, eu tenho que ser diferente. Tem que ser. Então Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone automático. Deus criou em você um caráter único, logo e logicamente não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter e não da personalidade. Então, o cristianismo tem um papel de ajudar na mudança do caráter e não da personalidade da pessoa. Então, nunca se esqueça de que a sua vida não gira em torno de você. Que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Então, quando estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, a escola vira um céu, a família vira um céu, o trabalho vira um céu, tudo vira um céu, porque o meu caráter está sendo desenvolvido, porque o céu me espera, o céu da eternidade me espera. Porque o meu caráter está sendo moldado, trabalhado para parecer com Cristo. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu.
O tempo que nós passamos aqui é para construirmos, desenvolvermos o nosso caráter, para irmos para o céu. Tem uns que têm muito tempo, tem outros que têm pouco tempo. Mas o tempo é Deus que dá. E temos que saber aproveitar. Temos que saber. Então a obra do Espírito Santo de Deus em você e em mim. Então a tarefa do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. Esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Terceiro propósito, santificação. E para santificar, primeiro, o Espírito Santo tem que trabalhar na minha vida. Segundo, eu tenho que me esforçar. Quando Ele vai falando comigo, eu vou deixando Ele trabalhar. Vou deixando aquilo que Ele está falando. Deixa isso por mim. Afasta disso por mim. Não vai nesse lugar por mim. Então Ele vai falando, Ele vai dizendo, Ele vai nos mostrando. O Espírito Santo vai dizendo o que devemos, o que não devemos fazer, porque Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços, decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em você, dando-lhe o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos ter desejo de obedecer a Deus. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele vai nos ensinando para obedecer. Ele vai nos mostrando o caminho da obediência. Então você não pode reproduzir o caráter de Jesus pelo seu próprio esforço. Decisões têm que ser tomadas. Decisões, às vezes, têm que ser firmadas. Então, as características de Jesus não são produzidas por imitação, mas por habitação. Jesus não quer imitação, Jesus quer habitação. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, Ele faz a limpeza necessária em nossas vidas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho que cooperar com Ele. Porque toda a Bíblia vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. O Espírito Santo libera poder quando você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. Se Josué não tivesse pisado na água com os líderes, as águas não tinham abrido. Mas eles deram um passo de fé. Eles deram o primeiro passo. Então, nós entendemos que estamos dentro da soberana vontade de Deus. Cantamos agora há pouco. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito.
mas nós temos que dar um passo de fé para conhecer qual é a soberana vontade de Deus. Deus já havia falado para Josué que ele ia atravessar, que era para ele marchar, mas tinha um rio. E Josué pisou no início ali do rio, as águas abriram. A obediência libera o poder de Deus. Então a obediência, ele libera o poder de Deus. Deus espera que haja primeiro, que você haja primeiro. Não espera sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo as coisas certas, a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Você é o que você é na presença de Deus. Você é da forma que você é na presença de Deus. Eu fui muito interpelado nesses dias, porque muitos só me viam pela internet. E eu vi muitas coisas, como já ouvi nesses 3 anos, né? Coisas boas e coisas ruins. Mas a gente tem que estar para ouvir tudo, né? Mas sempre eu pedia para Deus que me desse uma resposta sábia. Me perguntaram, pastor, era para o senhor estar internado? Eu falei, era. Era para o senhor estar afastado? Eu falei, era. Era para o senhor estar revoltado? Eu falei, era. Era para o senhor estar inconformado? Eu falei, era. Então por que o senhor não está? Eu falei assim, porque eu tenho um Deus que é muito grande. Irmãos, a resposta é essa. Eu sei as minhas limitações. Eu sei que se não fosse Deus, eu não estava do jeito que eu estou agora. É Deus que faz a obra, é Deus que conduz, é Deus que dirige, é Deus que realiza. Então Deus espera primeiro que nós agirmos. Eu agi. Quando eu cheguei para o irmão Walter, uma semana depois, falando, eu não quero mais férias, eu quero trabalhar. Oi, irmão Walter. Falei, gente, eu não quero ficar mais à toa, quero trabalhar. Isso é passo de fé. Se eu tivesse ficado de férias, muita coisa ia passar na minha cabeça. Mas trabalhando, a mente ficou ocupada. Então Deus faz quando nós damos um passo de fé. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente e a uma edificação a uma criança em crescimento. Então, se nós queremos ser edificados, é como você olhar uma criança, como aí a Alice, né? Está aí crescendo, querendo subir já no altar. Espera daqui uns anos, ela não fica tímida para subir aqui, né? Então eu falo, você queria subir, agora você vai subir. Né? Então vai ter que subir agora. Você não era tímida, agora você vai ter que ser, não. Então, aprender o desenvolvimento da criança, ver que ela não quer ficar aqui em cima. Já está seguindo os passos do pai e do avô. Daqui um dia da mãe também. A mãe vai estar aqui. Então, tudo, vai estar seguindo. Então a Bíblia compara. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Porque toda a Bíblia vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Né? Libera poder. Então ele libera. Então Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você. Então eu tenho sido moldado pelas pessoas, eu tenho sido moldado pela palavra de Deus, eu tenho sido moldado pelas circunstâncias. Então elas me moldam. Então os 3 fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus
suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. O ambiente, ele supre as nossas abundantes características para desenvolver esse caráter de Cristo. Irmãos, não é que eu estou dizendo que você não pode chorar. Jesus chorou. João 11:35 fala que Jesus chorou. Jesus chorou também quando olhou e deparou para Jerusalém, comparando ela uma galinha com os seus filhotes, com os seus pintinhos, Então, Jesus chorou. Tem momentos que nós vamos chorar, não é feio chorar. Feio é segurar o choro. Quem segura o choro está na mesa do psicólogo ou na sala do psiquiatra e tomando remédio depressivo futuramente. Não é todos, tá? Não é todos os casos que são assim, mas são alguns. Então, a palavra de Deus, ela supre. Muitas pessoas presumem que tudo que necessitam para crescer espiritualmente é um estudo bíblico e oração. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos, cresçamos na mesma estatura de Cristo. Em muitas religiões, as pessoas consideram mais santas e maduras espiritualmente, são aquelas que se isolam, ficam isoladas. Mas a palavra de Deus nos fala que devemos ser pessoas santas e santificadas no mundo, é sendo tentadas, é sendo provadas, é sendo passando por todo tipo de prova, porque o caráter de Cristo se desenvolve com provas, com tentações, não ficando isolados. A maturidade espiritual é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Amar os outros. Torna-se semelhante a Cristo em um longo processo de crescimento. Em um longo processo de crescimento. Então a maturidade, ela começa na conversão e ela não termina na glória. Lá eu vou ser 100% maduro, nota 10, aprovado celestialmente lá no céu. Estou lá completamente. Mas enquanto estou aqui, eu estou sendo lapidado, moldado para se tornar maduro. Então Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para tudo isso, para nos moldar, para nos transformar. Como crescemos? Tornar semelhante a Cristo é um lento e longo processo. Então, como crescemos? Você é um trabalho, você tem um trabalho em execução, sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus.
durará o resto de sua vida. O resto de sua vida. Sem férias, sem folga e sem descanso. Quem tira a férias de Jesus, o diabo acha bom. Quem tira a folga de Jesus, o diabo acha bom. Então, vida espiritual não tem férias, não tem folga. É diariamente, constantemente, a todo tempo, a todo momento. Como crescemos? Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios 4,15. O propósito exposto para nós é que continuemos como criança. Que não continuemos como crianças. Efésios 4,14. Irmãos, criança é bom, mas não podemos ser criança a vida inteira. Imagine se nossos filhos for criança a vida inteira. Os pais não vão ter genros, as mães não vão ter nora, né? É um privilégio, tá? Mas na vida espiritual muitas pessoas só querem ficar criança. Na vida espiritual muitas pessoas só querem ficar chupando chupeta. Na vida espiritual as pessoas só querem ficar engateando. É a maior classe na igreja. É a maior classe. O berçário espiritual. É a maior classe que tem. O berçário espiritual. Deus quer que você cresça. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer que você cresça. Então, crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. Viu? Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer, persistir em crescer. 4 oportunidades. Tudo depende de nós. Irmãos, eu não gostava de ler, não. Pensa num homem que era preguiçoso para a leitura. Hoje eu amo leitura. Por quê? Me esforcei. Né? E semana retrasada, para terminar o capítulo 4 do meu mestrado, eu li numa semana 8 livros. E deu um total de 794 páginas. Então, numa semana. E não só lendo, mas como escrevendo também. Então, isso é prazer. Querer crescer é um prazer. E Deus quer isso. O discipulado, o processo se torna semelhante a Cristo. Sempre começa com a decisão. Jesus nos chama. E nós respondemos: venha, seja feita, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus chamou os seus apóstolos desse jeito: venha e seja meu discípulo, aluno, eu vou te ensinar, eu vou colocar tudo para você. E ele falou e foram. Foi da noite para o dia que eles foram ensinados? Não foram. Nada molda mais sua vida que o compromisso que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Forte, não? Vou repetir. Nada molda mais sua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos.
tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. Nós vamos nos tornar com aquilo que estamos comprometidos, alterando o seu piloto automático. Irmãos, a nossa vida, a inclinação da carne só pende para um lado. Então é como se você estivesse numa lancha de piloto automático. Um camarada como eu nunca poderia estar numa situação dessa, mas Deus um dia me permitiu. Eu estava numa lancha moderna, não tinha condição para pagar nem a passagem, mas Deus coloca os seus filhos em lugar de príncipes. Então eu fui para uma lancha dessa, fui convidado, e essa lancha estava sendo pilotada automaticamente. Então o piloto ali determinou e ela foi. Eu falei, bom, né? Eu queria que o meu carro fosse assim. Eu falava, eu quero ir para São Luís e eu ia dormir. E daqui a uns tempos vai ter. Já tem, tá? Só falta chegar aqui no Brasil. Já tem no Brasil também, tá? Só falta as nossas pistas estarem adequadas. Mas a situação, irmãos, é aqui. Se você quer tirar do piloto automático, só tem duas maneiras. Na lancha, você tem que ir lá no volante e forçar o outro lado. Ela vai, aonde você está querendo, mas seus braços vão cansar. Não que seus braços cansar, ela vai voltar para onde ela ia. A segunda maneira é você se entregar no controle do Espírito de Deus e deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, o Espírito Santo dirigir a sua vida, o Espírito Santo mostrar qual é o caminho para a sua vida, o Espírito Santo mostrar qual o desejo, qual o propósito, qual a finalidade, aonde Ele quer, aonde Ele deseja que você seja o seu filho, para Ele ser glorificado em sua vida. Transformados pela verdade. Terminando, as pessoas precisam mais que pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Mateus 4:4. A palavra graciosa de Deus pode fazer de você o que Ele quer que você seja e dar-lhes tudo o que você venha a necessitar. Atos 20:32. A verdade nos transforma. Então a palavra de Deus nos transforma. Ela nos transforma. O crescimento espiritual é um processo no qual substituímos as mentiras pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, viu? Jesus nos liberta. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhante a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus nos molda, permanecendo na palavra de Deus. A verdade nos transforma. A verdade, ela quer que nós venhamos permanecer. Então a Bíblia quer que nós devemos aceitar a sua autoridade. Devo aceitar a autoridade da Bíblia. A Bíblia ela é completamente inspirada por Deus. Gênesis, Apocalipse, tudo é inspirado por Deus. Pastor, como que Cantares é inspirado por Deus? Quer que eu faça um estudo bíblico de Cantares? Eu vou mostrar para você que é inspirado por Deus. Como que Levítico é inspirado por Deus? Quer que eu faça um estudo? Vou mostrar que é inspirado. Tudo é inspirado por Deus. Tudo. Não tem como tirar nada. Tudo é inspirado. A decisão mais importante que você pode tomar é definir um critério definido para a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção,
você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. A Bíblia. A decisão é essa. Então, a segunda, por mais de 2000 anos na história, a Bíblia, ela tem falado e tem anunciado. E hoje muitos psicólogos confirmam o que a Bíblia já falava. Muitos médicos confirmam o que a Bíblia já falava. Muitos afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, mas jamais leram de uma capa a outra. Você já viu estudar? Eu creio na Bíblia, de capa a capa. Mas certa vez eu perguntei para um camarada que me falou: você já leu ela de capa a capa? Ele: não. Então como é que você crê? Eu posso crer no que eu conheço. Se eu não conheço, como eu vou crer? Terceiro, pesquisar ou estudar. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar. Eu tenho. A quarta maneira de permanecer na palavra é relembrá-la. A capacidade de relembrá-la é um dom de Deus. De lembrar é um dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias passando pela sua mente nesses minutos que ficamos aqui. Milhões de ideias, inclusivamente celular que estão funcionando, estão abertos, e que se tiver na Bíblia tudo bem. A palavra de Deus, ela é verdade. 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 A Bíblia chama de meditação para muitas ideias de meditar, invocar a imagem de alguém, esvaziando a mente e deixando-a vaguear. Isto é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Porque na hora da prova o celular não vai me ajudar. Na hora da luta o celular não vai me ajudar. Então fecha esse celular. Ou quer que eu ore agora, ele queima e vira fumaça na sua mão? A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela. O que a Bíblia chama de meditação, para muitos a ideia de meditar invoca a imagem de alguém esvaziando. Esvaziando. E por último, deva aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus. Mas tudo está inútil se falarmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente, ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que você não faça nada com o que aprendeu. Eu sei que muito que foi ensinado aqui hoje vai entrar no ouvido e vai sair do outro, mas aqueles que querem crescer vai lutar para que permaneça em sua vida. Permaneça. A tecnologia é muito boa. Graças a Deus, Deus me deu a condição de sonhar e ter a tecnologia. Eu tenho mais de 50 Bíblias nesse iPad. Tenho mais de 300 livros nesse iPad. Tenho mais de 50 comentários bíblicos nesse iPad. Tenho mais de
dicionários bíblicos e enciclopédias, juntando tudo dá 70. Então, eu uso a tecnologia para o benefício da glória de Deus. Nada contra aqueles que usam o celular na igreja para ler Bíblia. É bem-vindo. Mas usar a Bíblia para você ficar em rede social é pecado. Isso é do diabo. No culto você veio para cultuar Deus. Não veio para brincar no joguinho de celular. Espero não falar mais isso. Porque se eu falar, eu vou orar e o seu celular vai ser. Oremos. Pai, queremos ser a imagem do teu Filho. Queremos ser parecidos com teu Filho. Queremos, ó Deus, refletir o Senhor em nossas vidas, porque se nós não refletirmos, tem pai que vai para o inferno, tem mãe que vai para o inferno, tem filho que vai para o inferno, tem tio que vai para o inferno, tem avô que vai para o inferno, tem colega de trabalho que vai para o inferno, e o Senhor nos colocou, ó Deus, essas pessoas perto de nós, o Senhor nos colocou nessas famílias com um propósito, o Senhor nos trouxe aqui nessa terra com uma finalidade, o Senhor, Deus, nos colocou aqui, ó Deus, para ser instrumento para a tua glória, e que essa glória manifeste, ó Deus, em nossas vidas, e faça de nós pessoas que transformem, pessoas que vivam, pessoas que entendam, pessoas que vivam e sabendo que vivamos aqui, como se fosse o último dia. Eu posso estar vivendo os meus últimos dias aqui, mas eu quero viver para a tua glória. Eu quero fazer para a tua glória. Eu quero, Deus, poder ver e cantar, ver, ó Deus, e cantar, como cantamos aquele último canto. Eis que vejo os céus abertos, como Estevão viu. Pai, eu quero ver os céus abertos um dia, e ver, Senhor, o Senhor chamando, eu não quero só eu quero a igreja que o Senhor me confiou, eu quero o povo que o Senhor me confiou, eu quero um povo que está, ó Deus, ouvindo a palavra que o Senhor colocou na minha boca. Então, ó Deus, eu não quero estar aqui por estar, eu quero estar aqui porque o Senhor me colocou. Então, ó Deus, cumpre a tua vontade e abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Irmãos, na